vocês estão nos acompanhando. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam envolvidos com as reflexões que a gente tem trazido, principalmente em torno deste movimento atual de política e políticos nos nossos relacionamentos sociais como um todo. Entretanto, o que a gente tem feito é trazer a visão da espiritualidade para que nós saibamos fazer as nossas escolhas, ok? Então, o movimento nosso não é de apontar esta ou aquela pessoa, até porque nós, quando fazemos esses apontamentos, no sentido de descrever este ou aquele candidato para esta ou aquela postura necessária que a gente acha, nós corremos risco grave de começar a avaliar questões morais. E se nós pararmos para pensar, nenhum de nós temos condições necessárias para avaliar moral desta ou daquela pessoa. Então, a gente pode avaliar posturas, promessas, colocações, investimentos numa sociedade, investimentos numa cultura, investimentos em determinadas posturas, investimento na solidariedade, investimentos no crescimento natural de uma nação. Isso tudo a gente pode avaliar. Mas sem correr o risco de julgar as criaturas. Então, quando a gente traz a proposta da espiritualidade, é justamente para nós vermos como que eles colocam de forma simples e ao mesmo tempo profunda. Não simples no sentido de superficialidade, simples no sentido do entendimento e profundo no sentido de reflexões. Até porque nós temos aproveitado esse momento para fazermos pequenas reflexões. Se nós tivermos condições de aprofundar, e aí eu digo nós, eu e vocês, se tivermos condições de aprofundar esses temas, nós vamos ver que a espiritualidade está trazendo muito mais. Então, nesse movimento nosso de estudo, de pesquisa, e trazer para vocês colocações e algumas explicações, elas não se esgotam. Elas não se esgotam. Então, o que nós estamos fazendo é trazer dentro dos nossos estudos, mas sem direcionar aquilo que vocês irão fazer. Porque a escolha, ela é absolutamente individual. E não estamos aqui para dizer quem que está escolhendo certo ou errado. Tanto que vocês que estão atentos às colocações que nós estamos fazendo, vocês vão observar que em nenhum momento a gente direciona para este ou aquele candidato, seja do cargo mais simples no sentido de concorrência, se nós pensarmos aqui de presidente, de senador, de deputado federal, de deputado estadual, de governador, se nós pensarmos neste contexto, e aí futuramente a gente pensando em vereador e prefeito, se nós pensarmos neste contexto, eu estou colocando simples no sentido de demanda. O vereador tem uma demanda muito mais simples, atenção para aspas, do que um presidente. O vereador está responsável por uma cidade e as suas demandas sociais. O presidente está responsável por uma nação e as suas demandas sociais. Eles estão responsáveis pelas demandas sociais que alicerçam as demandas intelectuais, as demandas acadêmicas, as demandas familiares, as demandas empresariais. Isso tudo engloba, se nós colocarmos no organograma, as demandas sociais. Então, nós não fazemos nenhuma direção de partido, muito menos de candidato. Até porque, no primeiro vídeo, nós colocamos lá o que Santo Agostinho diz para nós. Que nós não devemos nos atentar a partidos. Lembram? No último parágrafo de O Livro dos Espíritos,
da conclusão do Livro dos Espíritos, no último parágrafo. A gente não tem que se atentar para essas situações, muito menos para situações criminógenas, mas são situações que nós já discutimos nos 2 vídeos anteriores. O primeiro, que se chama, a política dos espíritos, e o segundo, indignação. Tá claro isso? Hoje nós vamos trazer aqui a orientação do espírito de Aniceto, no livro Os Mensageiros. No livro Os Mensageiros, no capítulo 42, ele faz uma análise de 3 versículos de Paulo quando escreve aos Romanos. Ele faz referência ao capítulo 8 de Romanos, os versículos 19, 20 e 21. Eu vou trazer para vocês os 3 versículos e algumas colocações que Aniceto traz. Entretanto, se vocês depois tiverem a chance de fazer a leitura do capítulo, mais ainda vai acrescentar a observação de vocês, o aprofundamento de vocês. Não se contentem com as minhas colocações. Tudo bem? Mas o capítulo se chama Evangelho no Ambiente Rural. Isso mesmo, capítulo 42 do livro Os Mensageiros, Evangelho no Ambiente Rural. Olha os 3 versículos que ele traz para nós. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. São os 3 versículos. Então veja bem, num primeiro momento, a gente vai lendo aqui, vocês devem estar tendo a mesma expressão de assim, não entendi nada. Eu também. Não estou dizendo que é uma questão de vocês, não. Nós, à medida que a gente vai lendo, Paulo, ele vai trazendo de forma tão simples, mas é simples para Paulo, que estudou nas 3 maiores universidades da época. Então você imagina, é simples para Paulo e nós aqui não entendemos. E aí vem Aniceto dissecando para nós. Quando ele vai dissecando, ele está falando no ambiente rural. Então, olha como que Aniceto coloca. Primeiro, no capítulo 8, no versículo 19, quando ele diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Aí ele diz para nós: há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Quando ele fala espera a manifestação dos filhos de Deus, ele está falando da compreensão da criatura, que a ardente, a ansiedade, o movimento natural espera. Então, quando ele traz para nós compreensão dos homens, ele diz mais: não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e auxílio dos espíritos encarnados na terra. Ou seja, ele está dizendo que é para que nós nos envolvamos para trazer o equilíbrio para o planeta. Veja, essa colocação, a hora que a gente começa a dissecar, depois, se vocês tiverem acesso ao livro Espiritismo e Ecologia, de André Trigueiro, ele vai explicar essa busca do equilíbrio que o Aniceto está fazendo referência para nós. Busca do equilíbrio. Se ele está fazendo referência para nós e trazendo novas ideias para que nós possamos avaliar a ardente expectação da criatura, todos nós estamos esperando o melhor. Todos nós estamos esperando o melhor no cuidado com a natureza, esperando o melhor no cuidado com os animais. Tanto que existe hoje sociedade protetora dos animais.
Nós não falávamos disso algumas décadas atrás. Hoje existem ambientalistas lutando pelo movimento de preservação da natureza. Vocês imaginem que esses movimentos não precisariam acontecer se nós, de sã consciência, de uma índole saudável, um direcionamento envolvido com o bem-estar da criatura, significa com o nosso bem-estar e dos nossos transeuntes, amigos, conhecidos ou desconhecidos, mas todos os transeuntes, se nós nos envolvêssemos com o bem-estar de todos, não precisaria desses movimentos, mas ainda é necessário que a gente se envolva com esses movimentos. Ainda é necessário. Então, existe uma ardente expectação da criatura. E é isso que ele traz para nós aqui. A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Senão nós. Quem são os filhos de Deus? Vocês já devem ter visto uma frase de para-choque de caminhão que fala para nós assim: não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Não sou herdeiro do mundo, mas sou herdeiro de Deus. Veja, Deus espera de nós. Independe de cargo, independe de salário, independe de posturas, independe, Ele espera de cada um. De cada um. Então você imagina, aí é que Aniceto coloca para nós expectação da criatura que espera a manifestação dos filhos de Deus. No versículo seguinte, Aniceto vai aprofundar, quando ele diz assim: o Senhor tem esperança, aqui o comentário dele, o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na terra. Olha de novo, antes ainda de aprofundarmos no versículo seguinte, olha a ansiedade da expectação. Olha a ansiedade proporcionada pela libertação dos filhos de Deus. Veja a ansiedade que todos estão esperando. Esperando o quê? No sentido de esperança na libertação dos seres escravizados na terra. Veja, esperança não no sentido de esperar, no sentido de esperançar, se pudéssemos colocar este verbo. No sentido de esperançar, significa que você trabalha e investe, trabalha e investe, trabalha e investe. Por quê? Porque as coisas vão melhorar. E não esperar que as coisas melhorem. Não é isso não, gente. Não é a gente fazer aqui. Vocês acham de sã consciência que um voto vai mudar toda a estrutura de um país? Vocês acham mesmo que Deus está confiando em nós, sem colocar espíritos nobres neste país para fazerem as mudanças que irão acontecer? Vocês acham que é um voto? Agora, se vocês estiverem pensando que um voto é fator importante na contribuição, eu concordo. Mas se vocês acharem que é a partir de um voto, de uma postura nossa equivocada, aí eu vou colocar no sentido geral, equivocada, agressiva, mentirosa, fingida, vocês acham que são os nossos votos é que vão mudar o destino dessa nação? Vocês acham que Jesus vai confiar em todos nós que estamos aqui e até hoje não conseguimos o discernimento necessário para o bem e para o mal? Até hoje não conseguimos. Aí ele vai confiar que nós façamos... Não, gente, não é assim não. Não é assim não. Não é assim, por quê? Porque em meio às nossas escolhas, existe também a fundamentação da espiritualidade, aonde Jesus, no capítulo 11 de Lucas,
no versículo 9, ele coloca para nós: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e vos será dado. Veja, essas três colocações que estão no mesmo versículo, ele está dizendo que nós seremos atendidos, não no nosso tempo, não de conformidade com as nossas escolhas, mas enquanto a gente pede e nos será dado, quando a gente busca e a gente vai encontrar, buscai e achareis, pedi e vos será dado, batei e abrir-se-vos-á. O que ele está dizendo para nós? Nesse momento nós vamos colocar o nosso discernimento à prova. Então, quando a gente faz as nossas escolhas na urna, nós estamos colocando o nosso discernimento à prova. Não quer dizer que a nossa escolha, ela será concretizada com o que a gente acha que tem que ser. Porque para além da nossa escolha, existe a escolha de Deus. De sã consciência, a espiritualidade não iria deixar que nós, nas nossas escolhas falíveis, colocássemos a destinação do nosso país em um simples voto. Não ia, não. Porque a espiritualidade é lúcida. Os espíritos superiores são lúcidos. E até hoje, com tudo isso que a gente tem trazido, com tudo isso, tem pessoas que ainda estão fazendo apologia à agressividade. Apologia à violência. Apologia às mentiras. Com tudo que a gente está trazendo. Vocês imaginem que, se a ardente expectação da criatura aguarda o melhor, por que a gente ainda favorece o pior? Por que a gente favorece? Tanto que Aniceto diz para nós: o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na terra. Ele tem esperança. Mas se nós estamos fazendo apologia a todo esse mal-estar, estamos criando rede de indignação nos nossos movimentos familiares, o que Jesus faz? Ele está mandando missionários de planos superiores para chegar na terra e dar direcionamento diferente para a pátria do Evangelho. Porque se nós estamos com dificuldades do discernimento, como que eles podem confiar na gente? Gente, para e pensa. Agora, é importante que nós façamos a votação? É importante. É importante que você tenha candidato A, que você tenha candidato B, que você tenha candidato C, que você... É importante. Mas é importante que a sua escolha esteja alicerçada com o seu estado íntimo. Se tudo aquilo que está sendo colocado como mentira, e você pensa que este é o caminho, vai lá e vota. Por quê? Porque o seu estado íntimo também guarda na rede, na trama das suas vivências enquanto persona desta encarnação, associada a personas anteriores, uma rede de mentiras. Da mesma forma que nós estamos associados a diversas situações mentirosas no nosso dia a dia. Estamos associados a diversas situações agressivas no nosso dia a dia. Às vezes a gente vê uma agressividade lá e parece que ela está distante de nós, porque nós estamos olhando poder público e nós não estamos vendo que essa agressividade acontece no nosso núcleo familiar. Numa má resposta, num grito, num silêncio emudecedor, aonde o outro não consegue resposta da nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. Esse silêncio, muitas vezes, no nosso núcleo familiar é agressivo, mas a gente fala da agressividade que acontece nos poderes e não estamos vendo a agressividade que acontece no nosso núcleo familiar. Então, muitas vezes eu faço o meu voto de conformidade com o meu estado íntimo. Eu estou dizendo que você deve escolher de conformidade com as suas posturas. Se a sua postura for uma postura de avaliação de trabalho,
de uma avaliação digna das relações sociais, de uma avaliação de proposta para o bem-estar social das criaturas? Existem muitos candidatos que estão fazendo colocações absolutamente nobres em relação às questões da saúde, às questões das doenças. Muitos estão fazendo. Por que nós não podemos estudar essas colocações? Ah, mas a gente pode se enganar. Pode, como muitos de nós nos enganamos ao longo de décadas. Ainda assim, nós precisamos nos envolver com a melhor escolha conforme a nossa ótica. Se o candidato já está fazendo colocações agressivas, como que ele pode atender? Como que ele pode atender a espera do Cristo, na esperança? Olha bem, a espera do Cristo não a espera acomodada, mas o sentimento de esperançar de quem está construindo, de quem está fazendo, de quem está realizando para a libertação dos seres escravizados na terra. Escravizados pela dificuldade, escravizados pelo transtorno mental, escravizados pela falta de saúde, escravizados pela falta de educação. Então, ele espera dos filhos de Deus que aqueles que tenham melhor condição, faça por esses que estão sendo escravizados, para que eles se libertem. Não é qualquer liberdade, não, gente. Nós estamos fazendo referência à colocação de Jesus no capítulo 8 de João, no versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Porque à medida que você conhece, você liberta, você se liberta e permite que o outro se liberte também. E aí ele diz mais: muitos de vós aqui, aí ele já está falando do ambiente rural. Olha que interessante isso. Porque está falando em evangelho no ambiente rural. Mas vamos trazer para o nosso ambiente? Traga para o seu ambiente, não só para o ambiente rural. Porque ele estava pregando no ambiente rural. Muitos de vós aqui permaneceis, ajudando a companheiros encarnados, acorrentados a ilusões da ganância de ordem material. Traga para o nosso ambiente. Muitos de nós estamos nesse movimento, veja, ajudando companheiros encarnados acorrentados às ilusões da ganância de ordem material. Não existe ganância material só no ambiente rural, não, gente. Existe em todos os ambientes. Ele estava falando ali para o ambiente rural. Traga para os nossos ambientes como um todo. Nós estamos vendo quase que uma luta armada. Será que as pessoas não têm noção de que a morte vai arrebatá-las a qualquer hora? Será que não tem noção? Será que estão preocupados apenas em encher os seus celeiros, como disse Jesus, sabendo que após o celeiro estar lotado de grãos, lotado de sementes, como disse Jesus, pobre daquela criatura, que esta noite mesmo, fala do Cristo, esta noite mesmo, a sua alma será arrebatada da vida. Esta noite mesmo. Por quê? Porque a pessoa olha o celeiro cheio e ele fala para descansar em paz. Será que descansar em paz e acumular bens? Eu não estou contra o movimento de enriquecimento da criatura, gente, não é nada disso. Até porque o Livro dos Espíritos, em lei de conservação, a partir das questões de número 719, ele vai colocando, eu estou fazendo referência à terceira parte do Livro dos Espíritos. Ele faz referência sobre esse enriquecimento justo, aonde a conquista ela é pelo trabalho, sem que lese as outras criaturas para acumular bens. No final disso ele morre e os bens ficam todos aí. Qual é o objetivo disso? Então, quando ele coloca para aqueles do ambiente rural, ele está dizendo: muitos de vós aqui permaneceis, amplia o seu ambiente. Saia do ambiente rural.
muitos de vós aqui permaneceis, ajudando a companheiros encarnados, acorrentados às ilusões da ganância de ordem material. Muitos de nós temos movimento interno, conhecimento íntimo, posturas, intelecto para conversarmos, para divulgarmos, para dissecarmos isso que nós estamos estudando. Muitos de nós. Então não precisamos de entrar no movimento da ganância material. E aí ele entra especificamente no versículo 20, olha o versículo 20 do capítulo 8 da carta aos Romanos. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. As pessoas estão preocupadas em aparecer bem materialmente. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. E aí olha o que, isso é o versículo, olha como que Aniceto traz para a gente. Quantas vezes o vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? Quantas vezes você tem o diálogo, você tem a articulação, você tem como contribuir, e aí você tem N formas de contribuir. Nesse momento a forma é o voto, neste momento. Mas você tem N formas de contribuir. Quantas vezes as pessoas deturpam a sua contribuição trazendo para os negócios terrestres? A maioria dos cultivadores da terra tudo exige sem nada oferecer. A maioria, e aí agora eu vou trazer, inclusive para situações políticas novamente que nós estamos vivendo. Veja, a maioria dos cultivadores da terra, tudo exige sem nada oferecer. É o que nós escutamos nas propagandas. Estão exigindo a sua participação, a sua confiança, o seu voto, a sua entrega, a tudo que você pode oferecer, estão exigindo. E depois não oferecem nada em troca. Ah, mas o que nós queremos em troca? Estabilidade social. Isso nós queremos. Educação, isso nós queremos. Saúde, isso nós queremos. Reforma agrária. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Aqui o evangelho está no ambiente rural. Vocês sabem há quantos séculos se fala de reforma agrária no mundo? Eu não estou falando do Brasil. Essa ideia de reforma agrária, ela começou no governo de Flávio Focas. Flávio Focas Augusto, que governou entre 602 a 610 da era cristã. Ele teve conchavos com o papado, e eu estou fazendo referência ao Papa Gregório I, que fica no poder do papado na igreja até o ano 604. Ali eles já começaram a fazer os seus primeiros conchavos. A igreja o traz como São Gregório. E eu não vou discutir aqui a santidade dele, se é santo ou não, isso não é problema nosso. Porque nós tivemos vários papas, Gregório II, Gregório III. Depois do Papa Gregório I, quando ele desencarna, sobe o Papa Bonifácio IV. Bonifácio IV continua nas propostas. Gregório I é o que lança a primeira ideia da infalibilidade papal. Por isso é que nós tratamos, quando a gente fala nos pronomes, o pronome Vossa Santidade, ela começa no estudo lá atrás, considerando que o Papa é infalível. O Papa não falha. A infalibilidade papal, depois concretizada, assinada pelo Papa Pio XI, se eu não me engano, já por volta do ano de 1870, retomando a ideia lá atrás do Papa Gregório I, ou seja, já colocando que o Papa é o santo pela igreja. Nada contra, gente, nem a favor, eu não estou discutindo aqui o que está certo ou está errado. Mas naquela época eles já se colocavam no posicionamento de autossantificação. O que nos santifica são as nossas posturas morais.
Naquela época já se falava em reforma agrária. Pela primeira vez falou em reforma agrária. Eu estou fazendo referência ao ano de 602 a 610 da era cristã. Eu estou dizendo há quase 1.500 anos atrás. Já começou a ideia de... Até hoje a gente escuta falar em reforma agrária. Um país que tem mais de 8 milhões de área, que tem mais de 8 milhões de costa, não é mais de 8 milhões de área, não. Um dos maiores países do mundo. Hoje eu não sei qual é a área do nosso país. Talvez vocês estejam vendo aqui, porque o nosso companheiro Cássio, que está envolvido aqui conosco, quando eu falo alguma coisa que levanta dúvida, ele vai lá e coloca certinho para que vocês não assumam a dúvida que eu tenho. Na hora que eu vejo o vídeo, eu confirmo aquilo que eu estou trazendo para vocês. Mas são mais de 8 milhões de costa, mais de 8 milhões de litoral. Por que que nesse país não tem reforma agrária, que nós já escutamos falar no império de Flávio Focas Augusto, que viveu entre 602 e 610 da era romana, da era cristã no Império Romano. Vocês imaginem que nós estamos escutando falar há mais de 1.500 anos, até hoje é proposta de político. E na hora que sobe, aí entra o que a gente espera. Um dos maiores países do mundo, a maior potência agrícola do mundo, um dos maiores, se não for o maior exportador de sementes do mundo, nós estamos com índice alto de fome, nós estamos com índice alto de miséria. Ou seja, o que nós esperamos? Nós esperamos que aqueles nos atendam. Ah, mas com o nosso simples voto? Porque é o nosso voto é que vai fazer acontecer. É o nosso voto. Mas se nenhum candidato não apresenta uma proposta construtiva, avalia se algum merece o seu voto. Avalia. Eu estou falando em todos os âmbitos. Eu estou falando nestas eleições, eu estou dizendo do presidente ao deputado estadual. Num outro momento, do prefeito ao vereador. Avalia se merece o seu voto, porque você não é o candidato, você não é. Mas tem aqueles que são. Se aqueles que são merecem o seu voto pelas propostas, pelas posturas, pelas falas, pelo histórico que ele tem, de trabalho digno, de lealdade, de solidariedade, de envolvimento com o âmbito social, pela luta aguerrida, pelo crescimento e pelo respeito à natureza, pelo respeito à instituição chamada família, pelo respeito às escolas, pelo respeito às empresas, pelo respeito à figura humana, este merece o seu voto. Ah, mas pode ser que lá na frente ele faça um movimento contrário. Pode. Quantos de nós hoje apresentamos propostas leais, propostas justas, e muitas vezes na hora que a gente está envolvido num grupo, nós somos corrompidos pelo grupo? Quantos de nós apresentamos propostas leais na figura da paternidade, na figura conjugal, e depois, nos oportunismos que a vida vai apresentando, a gente se corrompe diante do oportunismo? Ah, mas eles correm o mesmo risco? Corre o mesmo risco, porque nós somos humanos. Então eu não posso cobrar deles aquilo que muitas vezes eu não dou conta. Mas se eu luto para dar conta, já me coloco em condições de cobrar daquele que mereceu o meu voto. Ah, mas do jeito que as coisas estão, eu não vou votar em ninguém. Não é possível que ninguém mereça o seu voto. Mas saia da síndrome do menos pior. Lembra que eu falei isso no primeiro vídeo? Saia da síndrome do menos pior. Se estão falando coisas que você já tem um histórico,
tem 2, 3, 4 mandatos e não cumpriu nada daquilo que você busca como dignificante para a criatura humana, este não merece o seu voto. Estuda o que você vai fazer. Mas e se eu concluir que ninguém merece? Conclusão íntima, saudável, porque é uma conclusão absolutamente pessoal. Ah, mas esse é um voto perdido. Para com essa bobagem. Para. Eleja alguém que esteja consoante com o seu estado íntimo. Se o seu estado íntimo é de solidariedade, se o seu estado íntimo é de compaixão, o seu estado íntimo é de envolvimento para a mudança de postura, o seu estado íntimo é de luta, o seu estado íntimo é de trabalho, o seu estado íntimo é de respeito à pessoa e de respeito à propriedade alheia, e você encontra alguém que mantém este estado íntimo, ele merece. Mas se o seu estado íntimo é recheado de valores, e todos esses valores estão sendo cultuados por você, estão sendo respeitados, e você não encontrou ninguém, então ninguém merece o seu voto. Respeite o seu estado íntimo. Isso se chama autoestima. Respeite o seu voto. Encontrou alguém que o mereça? Faça-o de forma digna. Não encontrou? Não faça. Mas não atenda à síndrome do menos pior. Não atenda esse comboio da sociedade brasileira adepta ao menos pior. Adepta àquele slogan, ele rouba, mas faz. Sai dessa desgraça social que acomete o nosso povo. Sai dessa desgraça social. É inimaginável que a gente pense na mudança de uma postura, na mudança de um país, na mudança das relações sociais como um todo, com esse perfil de slogan. É inimaginável isso, gente. Sai disso. E se você respeitar o estado íntimo de luta, de caridade, de obediência, de disciplina, de trabalho, de tolerância, de amizade, se você respeitar este estado íntimo, você vai encontrar pessoas que estão envolvidos também com este estado íntimo. E Aniceto, ele ainda vai colocar para nós, fazendo referência a esse versículo, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Vejam, o versículo é esse. Ele ainda diz: pessoas traçam programas de riqueza mentirosa. Olha bem como Aniceto está falando. Se isso não tem a ver com o movimento que nós estamos assistindo hoje nas propagandas eleitorais como um todo. Traçam programas de riqueza mentirosa, que eles constituem a ruína. Constituem a ruína sua. Mas aqueles, muitas vezes, que traçam os programas, façam enriquecimentos ilícitos que te agridem depois. A tal ponto dele dizer, escrevem tratados de política econômica. Está escrito aqui. Não estamos inventando nada, a gente está dissecando o que está aqui. Aniceto disse, escrevem tratados de política econômica que redundam em guerra destruidora, desenvolvem o comércio do ganho indébito, colhendo as complicações internacionais, que dão curso à miséria, dominam os mais fracos e os exploram, acordando, porém, mais tarde entre os monstros do ódio. E aqui ele já está dizendo o que tende a encontrar após o óbito. Porque traçam a política econômica, traça comércio do ganho indébito, desenvolvem projetos para o comércio do ganho indébito, dominam os mais fracos, explorando-os. Esta é a fala do Aniceto.
Existe dúvida, mas será possível que ainda existe dúvida do que a espiritualidade está colocando e aquilo que nós estamos assistindo? Está escrito. Por isso que eu disse no iniciozinho, leiam o capítulo 42 do livro dos Mensageiros. Leiam. E vão dissecando segundo a ótica de vocês. Está claro que está aqui. Na minha visão está claro. Eu estou trazendo para vocês dentro de uma visão pessoal. Mas eu quero que vocês ampliem e não concordem simplesmente ou não discordem simplesmente. Mas está aqui. Aí após a desencarnação, ele não usa essa palavra, ele usa o que encontra lá na frente. Olha como ele coloca para nós. Acordando, porém, mais tarde, entre os monstros do ódio. Por quê? Porque no movimento que empregam, na cultura que trazem, na construção do mal-estar, no movimento que empregam, estão disseminando antipatia, aversão, agressividade, o ódio, mas encontrarão de conformidade com a lei de ação e reação. Desencarna, existe esse encontro. Não é para que nós, de alguma forma, tenhamos que assistir esse movimento de encontro daqueles que destruíram uma nação, como que eles vão sofrer do outro lado. Isso não é da nossa conta. Nós sabemos que existe. E pronto, está na lei, gente. Eu não preciso de ver que as pessoas paguem pelo engano delas. Até porque no movimento que nós estamos, nós também temos que pagar pelos nossos. Por que eu preciso de assistir a desgraça alheia? Para que eu me sinta vingado. Eu não preciso de alimentar esse sentimento. Eu preciso apenas de ter ciência de que a lei existe para todos. Para aqueles que corrompem e para aqueles que são corrompidos. Existem aqueles que são corrompidos e estão envolvidos na luta resignada para o esclarecimento de si mesmo, do seu núcleo e de uma nação. Existem aqueles que são corrompidos e alimentam um movimento de antipatia, de aversão e ódio e se transformam em perseguidores naturais daqueles que os corromperam, como está escrito aqui no versículo. E aí, fechando estes 3 versículos, Aniceto coloca para nós, veja, primeiro a fala de Paulo, quando ele disse, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Inclusive esses que encontram, após o seu movimento final, pela luta exaustiva, de destruir um povo, de destruir uma nação, de destruir a saúde de um povo, de destruir a educação, de destruir o bem-estar social, e encontram os monstros do ódio pela lei de ação e reação, ele coloca para nós, este também será libertado da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, estes que também têm esses movimentos agressivos, também serão libertados. Eles têm movimentos, também serão libertados. Depois de passarem pela lei, ação e reação. Se vocês tiverem um tempinho, escutem um vídeo nosso que se chama Reparação. E nós fizemos uma observação sobre esse movimento de reparar. Aí olha como que Aniceto traz para nós. Explicando esse trechinho, após sair na lei de ação e reação. E para eles, devemos voltar os olhos com espírito de tolerância e fraternidade, ainda que sejam eles, pessoas que estão destruindo o nosso movimento conforme os princípios que a gente respeita e estuda e tenta florescer no nosso estado íntimo e com os outros, sejam eles destruidores desses princípios,
nós precisamos de ter para com eles olhares de compaixão e de misericórdia. Mas vejam por quê. Isso tira completamente o foco do nosso sentimento de revolta, de agressividade e de indignação. Veja por quê. Não esqueçamos, um pouquinho. Para eles, nossos semelhantes encarnados na terra, devemos voltar os olhos com espírito de tolerância e fraternidade. Tolerância e fraternidade. Mas não nos esqueçamos de que a lágrima desses escravos da corrupção, atenção para isso, a lágrima desses escravos da corrupção, em cujas fileiras estão inseridos, todos nós permanecíamos até ontem. Veja, a lágrima que eles estão derramando hoje foram lágrimas que nós derramamos até ontem, aonde nós também éramos corruptos, aonde nós também éramos desleais, aonde a gente também era desonesto, aonde a gente lesou ou a pátria brasileira ou outras pátrias nas quais a gente esteve inserido. E hoje a gente se coloca como revoltados pelo contexto atual, revolta essa que muitas vezes floresce dentro da gente. Por quê? Porque um dia nós assim o fizemos e acabamos entrando em sintonia. A gente fica indignado porque quando a gente fez lá atrás, nós sabíamos a extensão do erro. Nós sabíamos a extensão do erro em relação a uma comunidade, independente da postura que a gente abraçou. Então, quando ele coloca para nós aqui, mas não nos esqueçamos que a lágrima desses escravos da corrupção, em cujas fileiras permanecíamos até ontem. Então, por que nós precisamos nos envolver com o sentimento de tolerância e fraternidade? Para auxiliá-los a despertar a consciência divina para a vida eterna. Veja, nós cometemos os mesmos enganos, gente. Nós cometemos os mesmos deslizes. Quanto mais revolta a gente tem, mais a gente manifesta desejo de corrigir. Por quê? Maior foi o engano que nós cometemos nessa época lá atrás. Que época? Eu não sei. Mas a gente cometeu. Então, se a gente errou, hoje a gente precisa acertar. Acerte na escolha. Não se envolva com posturas que tendem a te agredir e agredir o nosso povo. Não se envolva. Estuda o candidato, estuda a proposta, estuda as suas falas, estude o passado no qual eles estão inseridos. Estude as construções que já foram feitas, que estão sendo realizadas. Estude quantos envolvimentos sociais, solidários, fraternos, quantas falas dignas eles vêm trazendo, mas não opte pelo menos pior. Não opte pelo raciocínio, não opte. Este rouba, mas faz, por isso eu voto nele. Para com isso. Para com esse desastre social e esse desastre moral que acomete a tua alma. Sai disso. Porque essa é a proposta que Santo Agostinho fez lá atrás, na conclusão tem o Livro dos Espíritos. Mas são essas colocações que Aniceto está trazendo para nós. Então, tenha por estes que você descobriu que são corruptos, que são intolerantes, que são agressivos, que são violentos, tenha por estes postura de tolerância e de fraternidade. Por quê? Porque no passado a gente fez a mesma coisa e olhe lá se não fizemos pior. Porque se eu fiz uma citação do governo de Flávio Focas,
falando do ano 602 a 610 da era cristã, há quantos séculos nós também estamos envolvidos com esse mal-estar? E para fechar, no último parágrafo deste capítulo, Aniceto coloca para nós assim: observamos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados. É um fechamento dos 3 versículos. Observamos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados. Façamos enquanto estamos na terra. Continuemos em auxílio delas, mas não nos percamos em vãs contendas. Sai do movimento agressivo. Não se permite convencer pela discussão vazia. Não se permite. Se você se envolver com alguma conversa política, no movimento acadêmico, no movimento profissional, no movimento familiar, no movimento social, não se perca em vãs contendas. Faça suas colocações, observa o que o outro tem a dizer, não agrida e não se permita ser agredido. Não lute para convencer o outro do seu posicionamento, porque o seu pode estar errado. O seu está certo de conformidade com a sua postura íntima, mas você desconhece a postura íntima do outro. E se ele é a favor desta ou daquele posicionamento, deste ou daquele candidato, deixe que ele o faça e respeite o seu estado íntimo. Se você sente que pode mudar o seu porque a convicção do outro, a colocação do outro, ela é mais justa, estude aquilo que o outro está dizendo e, se realmente for de forma digna, faça o seu movimento de mudança. E se você achar que nenhum atende o seu estado íntimo, faça o que melhor condiz com o seu estado íntimo. Se você achar que ninguém merece a sua escolha, o seu voto, então não faça a opção por aquele menos pior. Não faça a opção para aquele que rouba mais fácil. Não faça opções por aqueles que estão lesando a nossa nação como um todo. Não faça. Em nenhum momento a espiritualidade indica que nós avaliemos as estruturas doentias que estão agredindo as nossas organizações sociais como um todo. Em nenhum momento eles avalizam isso. Então, não avalize você. Pensem no que a gente está conversando, avaliem o que a gente está colocando e façam escolhas lúcidas nesses tempos que temos pela frente. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que esteja enxertando o conhecimento e o discernimento de vocês, mas não se contentem, avancem naquilo que a gente está apenas introduzindo. É isso aí que nós tínhamos para trazer. Até breve, se Deus quiser. Um abraço a todos.